Então Lula deve ficar internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo por uma semana, mas os médicos garantem que ele não teve sequela alguma, não há alteração de fala, não há alteração de movimento, ele esteve consciente durante todo o período e o risco de lesão no cérebro é zero, segundo palavras do Dr. Roberto Calil Filho. Para nos ajudar, Chu, e peço que tu faças a primeira pergunta, a chefe do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Moinhos de Vento, aqui de Porto Alegre, a Sheila Martins, a doutora está com a gente na linha e eu queria que tu fizesse a primeira pergunta para a doutora Sheila, por favor. Tá bom, doutora Sheila, bom dia. Os médicos falavam há pouco sobre a recorrência deste tipo, né, de hemorragia após quedas graves, como a que ocorreu com o presidente Lula há quase 2 meses. E aqui nós temos, digamos, um agravante, que é o fato dele já ter quase 80 anos de idade. De fato, são comuns estes tipos de sangramento muito tempo depois da queda? Qual é o nível de preocupação que a senhora, como especialista na área, vê para daqui para frente, né, com a possibilidade de novos sangramentos ou até mesmo de algumas sequelas em razão deste acidente? Olha, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante, né? É muito frequente esse tipo de sangramento e o mais comum é quando a gente vê quedas em casa mesmo. Então a gente vê o paciente que cai em casa, bate a cabeça e muitas vezes bate a cabeça e não vai para o hospital porque tem um pouco de dor, às vezes fica nauseado, mas está se sentindo bem. E depois de dias, às vezes semanas, às vezes meses, é que vai se manifestar aquela hemorragia que a gente chama de hematoma subdural, né? Então, ela pode realmente ser lentamente progressiva a formação desse hematoma na parte externa do cérebro. E aí, quando ele começa a comprimir o cérebro, é que pode dar manifestações. Pode acontecer de, num primeiro momento, quando chega no hospital, faz uma tomografia, ainda não mostrar esse hematoma, porque ele está lentamente se formando por esse sangramento externo pela batida na cabeça, e ele se manifestar depois. Ou pode acontecer dele já se manifestar no início, então foi para o hospital, fez uma avaliação, já tinha um pequeno hematoma ali, mas o tratamento seria conservador, porque era muito pequeno, e aí fica se observando e daqui a um tempo ele pode ir crescendo e aos pouquinhos comprimindo o cérebro e aí se manifestar mais fortemente, né? Então isso pode acontecer também. Então ele pode lentamente ir crescendo, ele pode regredir e cicatrizar e a gente não precisa mais se preocupar com ele, ou ele pode ter regredido, por exemplo, com uma pequena cirurgia e ele se refazer. Geralmente o prognóstico é muito bom, então a pessoa pode ficar completamente sem sequelas, né, quando ele dá sintomas e é tratado rapidamente. Então a chance do presidente ficar sem sequelas é muito grande, que como eles já disseram que ele está, né, que pois não tem é. sequela. Doutora Sheila, num primeiro momento, quando a gente vê a notícia, né, de que houve um sangramento intracraniano, e aí falam sobre questões do cérebro, que tem que retirar esse hematoma e tal. Claro, a tendência é a gente achar que é algo grave, né, porque parece algo bastante intrusivo, ter que tirar o sangue da cabeça, né, de alguém. Então, não necessariamente, é um procedimento relativamente simples, pelo que a senhora está falando, e que pode ser encerrado sem nenhum tipo de sequela para o paciente. Exatamente, porque num primeiro momento, quando se fala em sangramento cerebral dentro do cérebro, do tecido cerebral, geralmente é muito grave, né? Mas quando é esse que é ao redor do cérebro, o que ele faz é comprimir. Quando ele é aliviado, descomprime o cérebro, a pessoa realmente recupera 100%. Então é mais simples, só o cuidado é realmente ver se ele vai ficar... não vai precisar de reintervenção, se não vai se refazer, e hoje tem formas de tratar para evitar que ele volte, né, ele retorne. Doutora Sheila, a gente tá... Claro que cada paciente é um paciente para lidar com algo, né? O Chu chegou a perguntar sobre a idade do presidente, quase 80 anos de idade, e também a carga de trabalho de um presidente, o estresse que uma pessoa que ocupa um cargo como esse, né, passa. Enfim, isso influencia também nesse processo ou não? Ou são coisas desconectadas?
Não, a idade influencia, né? Isso é bastante mais comum na pessoa de mais idade. E às vezes uma pequena batida na cabeça, que não precisa ser nenhuma grande queda. Às vezes uma batida num armário, que a porta estava aberta e a pessoa não viu, pode causar um hematoma subdural, né? Então a pessoa fica mais frágil nesse sentido. Mas mesmo assim, mesmo na pessoa de idade, o prognóstico, ou seja, a chance de recuperação completa é muito grande. Então, o paciente vai ficar bem. E o estresse? O estresse não costuma ser, nesse caso, influenciar tanto. Agora, a pressão alta aumenta a chance de se refazer aquilo, né, aquele hematoma, e principalmente o estresse, ele aumenta a chance de fazer aí uma hemorragia espontânea no cérebro, que não foi o caso dele foi por uma batida, né? Então o estresse aumenta a chance de doenças circulatórias na cabeça, no coração, mas normalmente esse hematoma externo, que é o subdural, não costuma influenciar. Perfeito. Chu, mais alguma questão? Para finalizar, eu só queria saber se há como se dar uma certeza de que não haverá novos sangramentos, de que a partir de agora, a partir da drenagem deste líquido, haverá cicatrização, ou se é necessário um monitoramento constante pelo risco ainda de novos sangramentos. Não tem como garantir. Bom, claro que eles é que vão dar um reporte melhor do que fizeram e tudo, né? Então não tem uma garantia. Com a cirurgia, às vezes ele se refaz, ele começa a porejar de novo e aumenta de novo, né? Mas hoje tem procedimentos que podem ser feitos, que se esse hematoma se refaz, tipo para estancar esse sangramento de uma forma mais efetiva. Então, nesse momento, a gente tem que esperar pelo reporte dos médicos, né, para ver o que foi feito e tudo, mas a chance dele de refazer existe, mas a chance dele ficar bem e ficar normal a gente nunca fala 100% em medicina, mas é quase 100%, né? Perfeito. Doutora Sheila Martins, muito obrigado pelo carinho de nos atender na manhã de hoje e deixar a gente mais informado.